Boa noite, boa noite, boa noite, povo amado de Deus! Que maravilha, que noite nós estamos entrando hoje, sexto dia da nossa novena. Quanta graça já estamos recebendo, quantas coisas o Senhor está fazendo em nosso meio. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sejam todos acolhidos por Jesus, por Maria e por Ele. São José. Ah, que bênção, gente! Tem sido maravilhoso os nossos encontros, como o Senhor tem revigorado as nossas forças, fortalecido o nosso coração na pessoa de São José. Assim, unidos com a igreja, estamos aí entregando o nosso ano de 2021 a São José. Que alegria! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ó, a Monique tá aí, a Paloma, Vitor Queiroz, Larissa. Eu vi aí os meus irmãos de comunidade também. Priscila, que gracinha. Eu vi também a Camila Martins, vi aí a Flaviane chegando também. Que beleza, gente! Sejam todos bem-vindos a essa noite maravilhosa. A Dani também chegou, a Cida, a Josilma. Eu vi que a Graciana tá aí. A Graciana participou hoje comigo às 4 horas. Foi maravilhoso. Deu um testemunho, gente. Deixei, depois vocês correm lá no IGTV e vê o testemunho da Graça. Maravilhoso. A Rose também, a Camila de Poços, Carolzinha, Cristiane Messias, uau! Gente, quanta gente de Deus aqui, presta atenção, nós estamos numa assembleia aqui de gente de Deus, que coisa linda! Todo mundo sedento do Senhor, todo mundo com saudade de Deus, vontade de ficar com Ele. Vitor Queiroz, a Beth, sejam bem-vindos, meus irmãos de carisma. Que honra tê-los comigo nesta noite rezando a São José. Olha também o Davi, a Alexandra, que delícia, a Carol, Carolina, a Bela Almeida, a Fernanda da comunidade Emanuel, o meu querido irmão Gilber, a Ângela também, a Sandra, Jussiara, Deus te abençoe, a Mônica, a Beatriz, a Karine, gente, quanta gente de Deus que está aqui, a Lília Juvencio. Um beijo, meu irmão, um cheiro nessas crianças maravilhosas, seus filhos são lindos, Deus te abençoe. A Tatá chegou, a Beatriz, a Aninha, a Aline Esteves, Aline, que delícia, gente. E vamos aí dar início ao nosso sexto dia, hoje uma noite especial, quarta-feira. A igreja, ela dedica cada dia da semana a algo que nos remete a Deus, né? Segunda-feira rezamos pelas almas, terça-feira rezamos pelos santos anjos e pelos santos. Hoje rezamos por São José. Amanhã, dedicado a Santa Eucaristia, a adoração a Jesus Eucarístico, toda quinta-feira. Sexta-feira, Paixão de Jesus, Via Sacra. Sábado, dedicado a Nossa Senhora. Então hoje, novena de São José, dia dedicado a Ele. E hoje, dia de jejum para nós na comunidade Mariana Resgate. Estamos aí em comunhão, buscando nesses dias, né? Essa comunhão com a vida de São José, fortalecer o nosso coração nele, amadurecer com São José. Está sendo maravilhoso, maravilhoso. Todos os dias temos falado um pouco, refletido um pouco, trazido para dentro de nós essa vida de São José e, consequentemente, contamos com sua intercessão. Hoje, gente, eu vou ter a graça, o privilégio de fazer uma live com uma pessoa muito especial que o Senhor me deu, que a missão me deu. Eu falo que a missão porque foi através de uma missão que eu tive a graça de conhecer um pouco a vida dessa grande mulher de Deus, né? O Senhor, ele faz, gente, a gente observar algumas coisas, né? No meio do caminho, quando nós saímos e vamos caminhar nessa via chamada eternidade, chamada Reino de Deus. E aí o Senhor coloca pessoas no meio do caminho para nos afirmar, você está no caminho correto. Porque essas pessoas também estão em busca do mesmo objetivo que você. Então você vê assim, nossa, fulano também tá indo, então se eu estou aqui e ele também tá, então tá tudo certo, né? Essa pessoa é a Cristina. Eu acho que ela já deve estar aqui, porque ela sempre chega, ela tá fazendo também a novena com a gente.
É uma pessoa muito querida, que tem... Gente, quem não segue a Cris, daqui a pouco eu vou chamá-la. Quem não segue a Cris, eu quero convidar você a acompanhá-la aqui nas redes sociais. A Cris tem feito um trabalho de evangelização. Ai, chegou! Vou chamar a Cris, gente. Vou chamar ela. Não vamos perder tempo hoje, viu? Vamos aproveitar e vamos trazer essa mulher de Deus para nos... Ai, que delícia! Glória a Deus! A Cris é muito querida, gente. É uma mulher rosa. Oh, linda! Gente, como Alegria, você tá linda! Meu Deus, você tá linda! alegria está Que dando-nos alegria te alegria é ter hoje minha. aqui, Cris. O meu coração tá assim, né, ó, transbordando de alegria. Eu tenho acompanhado aquilo que Deus tem nos entregado pelas mãos de São José e tem sido belíssimo. Tem sido um caminho de formação, de crescimento, e eu sou muito feliz por estar aqui, por Deus ter colocado e suscitado isso no seu coração, esse alimento para tantos que têm nos acompanhado. Então, bendito seja Deus pela sua vida. E aí, eu estava ouvindo você falando como Deus vai confirmando, né, o nosso chamado. E eu falo que através de você também, Ele confirma o meu chamado, o desejo de servi-lo, o desejo de permanecer na presença dele. Então, assim, meu coração está transbordando de alegria de estar aqui hoje. Que delícia, Cris. Olha, eu admiro muito a sua missão. Eu admiro muito a missão Homens e Mulheres de Pentecostes. Sou fãzona de Amém. vocês, né? Sou muito, muito grata a Deus pela vida da Alessandra, mas também pelo seu ministério, principalmente aqui, né, nas redes sociais, no Instagram. A forma com que Deus tem usado a palavra da semana, né? Eu tenho acompanhado os seus vídeos Amém. toda segunda-feira, né? Você dedica um tempo para ouvir, escutar o que Deus quer dar, um rema. E quantas pessoas, elas talvez não tenham essa sensibilidade, não tenham essa calma para parar e para ouvir Deus. E você tem feito isso, né? Você tem sido uma mulher levantada para este tempo, para orientar o povo desorientado, o povo sem Amém. Aleluia. paciência, né? E glória a Deus por isso. Eu falo por mim, porque o teu ministério tem também alimentado o meu, né? Eu tenho acompanhado muitas coisas que você tem escrito, postado, isso tem me ajudado. As respostas na caixinha de, de pergunta, né? Que coisa mais linda, que coisa mais linda. É maravilhoso, né? A gente poder ver irmãos caminhando conosco. Como eu dizia, né? Eu via, muitas das vezes, eu em alguns lugares, e eu chegava nesses lugares um pouco meio que atordoada, né? E sempre o Senhor colocava pessoas que partilhavam comigo alguma coisa, falavam alguma coisa, e eu falava, não, eu tô no caminho, eu não tô ficando louca, eu tô no caminho, não tô ficando louca, eu tô no caminho, né? E você foi uma delas, né? Uma pregação que você fez na conferência Homens e Mulheres de Pentecostes, a tua docilidade em nos acolher ali, sempre feliz, servindo a Deus sempre feliz. Isso me impactou, eu confesso para você, né? A sua docilidade em nos acolher, a sua docilidade em estar com Deus, né? Em estar com os irmãos, não ser diferente, mas o tempo todo ser igual com todo mundo, acolhendo todo mundo. Ah, isso é divino, isso é mágico, isso é mistério de Deus. Né? Que Amém. alegria, minha irmã. Mais uma vez, eu quero te dizer que eu estou em júbilo pela sua resposta em estar conosco nesta noite. Seja E eu bem-vinda a também essa estou. novena. Seja bem-vinda a essa novena, viu? Amém. Já estou em casa. Que bom, que bom. Meus irmãos e minhas irmãs, né? Glória a Deus por a gente estar aqui junto. Quero convidar você para nós começarmos essa noite toda especial, que o Senhor tem muito a realizar nos nossos corações. Essa novena que tem sido o meio de providência formativa. Nós estamos sendo preparados para 2021. E o Senhor está Aleluia. abrindo portas, abrindo caminhos, nos encorajando, principalmente com a vida de São José, de Maria e de Jesus. Porque falar de José é falar de Jesus, é falar de Maria. Porque José só soube apontar os dois para nós, né? Glória a Deus pelo seu sim, pela sua perseverança nesta novena. Porque eu sei que não é fácil, 9 dias seguidos
É necessário uma perseverança em Deus e no propósito. É o propósito. Não adianta, você tem que ter, né? Aonde você quer chegar na sua vida. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um lugar e você precisa olhar para aquele lugar e falar, é lá que eu quero chegar, né? E as novenas têm sido meios disso, em meio a essa pandemia. O Senhor tem levantado e inspirado homens e mulheres a rezar de uma forma devocional, como a nossa novena também, né? Mas também de uma forma que vem nos avivar. Porque a vida de São José tem sido para nós um derramamento do avivamento dos nossos corações, né? Quantos de nós, olhando para a vida dele, nos inspiramos na nossa? Quantos de nós estamos levando chacoalhão prumo corpo, porque José era um homem, e hoje, né, a vida de José tem nos levado a uma conversão. O evangelho de hoje, o evangelho de São João, né, que João gritava pela conversão. E São José, talvez ele não gritou no deserto, mas a sua vida é um megafone. A vida de São José é um megafone que anuncia, que grita, que nos desperta, sabe, para conversão, para mudança de vida, para que a gente tenha uma posição diante de Deus, para que a gente não fique aquela coisa, sabe, não sei. Não, São José faz a gente ter coragem para responder. Justamente. Vamos então dar início à nossa noite maravilhosa. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santos anjos, alcançai do bom Deus para nós a graça do santo recolhimento e da oração com o coração. Santos anjos, alcançai do bom Deus para nós a graça do santo recolhimento e da oração com o coração. E nesta hora nós pedimos a intercessão dos santos anjos a acampar ao nosso redor, ao redor da nossa casa, mas principalmente ao redor do nosso coração. Que o nosso anjo da guarda tenha agora uma missão, nos guardar para Deus, nos trazer para Deus, dispersar para longe de nós toda distração, mas nos atrair numa atenção genuína para aquilo que vamos viver nesta novena. Que os santos anjos velem pela nossa mente, velem pelos nossos sentimentos, velem pelo nosso intelecto, velem pelo nosso corpo. E que nós possamos degustar daquilo que Deus tem para nos dar nesta noite como alimento eterno. A vida de São José é este alimento eterno que o Cristo veio nos dar, veio nos saciar. Quero convidar você a acender a sua vela, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Veio clarear. Assim como essa, aleluia, assim como esta luz veio trazer sinal de Deus, presença de Deus, que nesta noite você possa receber o Espírito Santo. Em nome de Jesus, talvez você ainda não conseguiu parar hoje. Talvez o seu dia foi extremamente agitado. Talvez você não conseguiu nem ler a palavra de Deus. Mas nesta hora nós pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Dissipa toda bagunça mental. Dissipa todo ataque diabólico na nossa mente. Toda a necessidade de fazer, até mesmo aqueles que nesta hora se encontram impacientes nesta live. Estão aqui, mas não vê a hora de mudar, de ir para outro lugar, de tanta agitação na mente. Você que não consegue nem parar para rezar, você que está tendo dificuldade de dormir. Nesta hora, Espírito Santo, seja luz que dissipa toda a treva, assim como o sol de hoje era um sol claro, assim como aqui em Alfenas demorou a escurecer, a anoitecer. Nós pedimos, Espírito Santo, como essa luz do sol, atende agora as necessidades desses meus irmãos e permita que eles, como eu também, como a Cris, sejamos iluminados por Ti. Que seja uma luz que traz sabedoria, que traz discernimento das coisas. Tira toda a confusão do nosso coração, toda a confusão de dentro da nossa casa, toda a confusão sobre 2021. O que será, como será, por mais que você esteja fazendo essa consagração, o teu coração ainda anda disperso.
Eu peço agora que você creia, porque Ele fará. Creia. Eu só preciso que você creia. Eu só preciso que você deixe o Espírito Santo arder o teu coração para que você esteja na vontade de Deus. Assim, Espírito Santo, esteja no coração de todos esses meus irmãos aqui nesta hora. E faça deles um cenáculo com o teu Espírito. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Cris? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podemos? E hoje é o nosso sexto dia. E o tema de hoje é São José, modelo dos operários. Vamos falar de São José, Cris? Podemos? Podemos, claro. Direitinho, eu acho que está atrasando um pouco o áudio, mas eu acho que todo mundo está me escutando. Eu estou te escutando. Eu acho que tá chegando um pouco depois, mas vamos lá. Amém. Gente, meu coração está numa alegria de falar desse homem que antes de nós falarmos de todos esses títulos que nós já refletimos durante essa novena, Deus primeiro falou a ele. Todo título que vem sobre São José primeiro foi gerado no coração. José é reafirmar aquilo que o próprio Deus já falou sobre ele, a escolha de Deus sobre a vida dele. Aquilo que Deus chamou São José a ser, a exercer nessa terra. Então, meu coração transborda de alegria. E enquanto você rezava, Danusa, falando, né, de pessoas tão agitadas, de pessoas preocupadas com o ano, preocupadas com tantas coisas que às vezes não conseguiram nem parar, o Senhor trazia assim ao meu coração que aquilo que Ele, Deus Pai, tinha de mais precioso, Ele confiou às mãos de São José, que foi Jesus e Maria. Então imagina que mão é essa, que homem santo é esse? E se nós estamos aqui confiando a Ele a nossa vida, se nós estamos aqui confiando a Ele as nossas casas, a nossa família, o ano de 2021, o nosso trabalho, nós podemos acalmar o nosso coração e confiar. Porque Deus Pai confiou a um homem, ele achou graça diante dos olhos de Deus, confiou Jesus e confiou Maria. Então nós também, acalma o seu coração, meu irmão e minha irmã que está aqui. Acalma o seu coração, porque nós estamos começando muito bem, consagrando a São José, e tudo aquilo que começa bem, tende a terminar bem, a seguir bem. Então é isso que Deus está trazendo para nós nessa noite. E nesse tema de hoje, que é São José como modelo dos operários. Quando a gente fala de alguém que é modelo, gente, o que é ser modelo? É ser referência. É ser alguém que a gente quer ser igual, é alguém que a gente estima, é alguém que a gente admira. Quando a gente fala dessa palavra modelo, e aí já te chamando a refletir mesmo, o modelo é o que? É um molde, é uma forma. E o que o molde faz? O que a forma faz? Gera outros como ele, como modelo inicial. Então, durante essa novena, São José está nos formando. São José está nos moldando. Moldando a mim, moldando a você, homens que estão aqui como homens segundo o coração de Deus, mulheres que estão aqui como mulheres segundo o coração de Deus, famílias que estão aqui como famílias de Nazaré. Nós estamos entrando no molde de São José. Porque nós pedimos para ele muitas graças. Nós estamos numa novena pedindo muitas graças. Mas a maior graça que nós podemos nos alcançar é nos configurarmos ao coração de São José, porque o coração dele achou graça diante de Deus. Então, nesse esforço de entrarmos nesse molde, não molde por ele mesmo, porque toda a vida de São José, como a Danusa estava dizendo, aponta para quem? Para Deus. A vida de São José, o tempo todo aponta para Deus. Ele é modelo não por ele mesmo. Ele é modelo porque em tudo
ele quis fazer a vontade de Deus. Em tudo ele olhava para Deus, para agir. Ele agia após o direcionamento de Deus, do anjo que Deus enviava. Por isso ele é modelo, não por ele mesmo. Então ele é modelo de homem, ele é modelo de pai, ele é modelo de cristão, ele é modelo de quem se coloca na presença de Deus. E quando o Senhor traz para a gente esse tema nessa noite como modelo de operário, é mais um exemplo que São José deixa para cada um de nós. Por quê? Ele foi pai, ele teve um chamado para ser pai, ele teve um chamado para ser esposo. Nós já vimos que ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem paciente, um homem fiel. E o que a palavra também vai nos dizer? Que ele era um trabalhador. Ele era completo. Ele era um trabalhador. E será por que a Bíblia falou isso de São José, que ele era um carpinteiro? Porque se nós pegarmos o Evangelho, Mateus, Marcos, vai dizer que ele era um carpinteiro. E talvez a gente pense assim, nossa, mas o que era mais importante, mais relevante sobre ele já foi falado. Foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, esposo da Santíssima Virgem. Por que falar que ele era um carpinteiro? Por que falar que ele tinha um trabalho, que ele tinha um ofício? Por que falar? Tudo aquilo que está na palavra não é em vão. Tudo aquilo que está na palavra, Deus deseja nos comunicar algo. E quando traz aqui na palavra, falando que São José era um trabalhador, era um operário, ele tinha um ofício, o que isso significa? Que através do trabalho dele, através do ofício dele, ele também refletia a vontade de Deus. Ele também refletia a vocação dele, o chamado que Deus tinha para a vida dele através do trabalho. Então, quando a gente olha para São José, com todas as virtudes que nós já vimos na novena, mas hoje, como operário, significa que São José está nos convidando a uma espiritualidade encarnada, a uma espiritualidade que vai para o nosso dia a dia, a uma espiritualidade que não separa a Cristina que reza, a Danusa que reza, que está lá na igreja diante do altar, e quando ela está fora ali já não tem espiritualidade. Não é isso. A vida, ai gente, que alegria falar isso dele. A vida de São José nos inspira a uma espiritualidade encarnada, a uma vida rezada, a rezar aquilo que a gente fala, aquilo que sai dos nossos lábios. No momento que a gente está fazendo uma atividade, no momento que a gente está trabalhando, no momento que a gente está exercendo os papéis que a gente exerce, é viver a nossa espiritualidade no nosso dia a dia. E aqui, né, quando fala que é modelo de operário, né, que a gente possa entender não só o operário, aquele que sai de casa de manhã, vai lá, bate o ponto, tem uma carteira assinada, também, mas qualquer atividade que nós fazemos, qualquer trabalho, às vezes você trabalha em casa, às vezes você trabalha numa comunidade, às vezes você faz um trabalho voluntário, qualquer trabalho, ele é modelo. Porque ele nos ensina a levar para aquilo que nós fazemos, aquilo que nós rezamos. O modelo de São José é uma vida rezada. É uma espiritualidade encarnada. É para o nosso dia a dia. E aí eu queria partilhar a palavra com vocês, que está em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 23. A palavra vai nos dizer assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens, certos de que recebereis, como recompensa, a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo o Senhor. Eu quero voltar aqui nesse versículo 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração. A palavra fala para nós que José, ele tinha um ofício, ele tinha um trabalho, ele tinha um dom que ele recebeu do próprio Deus. E o que a palavra está dizendo?
tudo que fizerdes, fazei-o de bom coração. E São José vem ser para cada um de nós que fazemos as nossas atividades, se é em casa, se é na empresa, se é na comunidade, ele vem ser para nós esse modelo de quê? Fazer de bom coração. E o que seria aqui fazer de bom coração? Levar para o nosso trabalho a nossa espiritualidade, levar para o nosso trabalho a nossa fé, levar para o nosso trabalho aquilo que a gente vive com o nosso Deus, levar para o nosso trabalho a nossa espiritualidade. Não para agradar homens. Ah, eu quero fazer porque a Danusa vai me ver. Danusa vai me ver, a Danusa vai me elogiar, a Danusa vai mostrar para os outros aquilo que eu estou fazendo, fazer para os olhos humanos, fazer para agradar os outros, mas olha o que a palavra está nos dizendo. Fazei de bom coração para servir ao Senhor. E tudo que São José fazia, de atender o chamado de Deus para ser o pai adotivo de Jesus, um grande chamado, quanto ser o carpinteiro de Nazaré. Porque na época de Jesus, o serviço de carpintaria não era bem visto. Era muito pequeno. Mas aquele que era o pai adotivo de Jesus, atendendo um grande chamado, foi o homem também que atendeu o pequeno chamado. Em tudo, para servir o coração de Deus. Agora imagina, um homem chamado para ser o pai adotivo de Jesus. E aí, né, a gente pode olhar para Maria também, porque quando ela recebeu a anunciação do anjo, o que ela fez, gente? Se colocou a caminho e foi trabalhar na casa de Isabel. Aí é tudo junto e misturado, né? É tudo. José também, pai adotivo de Jesus, mas ele trabalhava, ele servia. E aí, nós olhamos para cada um de nós e pensamos assim, qual que é o sentido do nosso trabalho? Porque para José, aquele trabalho que ele desempenhava tinha um sentido. E o sentido para José era ter provisão para sua família, era cuidar de Jesus, era cuidar de Maria, era ter provisão, era ter sustento de tudo aquilo que eles precisavam materialmente falando para sua casa. Então ele cortava a madeira, ele fazia o móvel, ele fazia a porta, ele fazia a janela, mas não era simplesmente olhando para aquela madeira, não era simplesmente olhando para aquela porta, para aquele móvel, tinha um valor ali. Não era, o fim não estava em fazer a porta, o fim não estava em pegar a madeira, cortar a madeira, mas o fim, o sentido era de cuidar da família que Deus confiava a ele. Quando nós trazemos o sentido daquilo que nós fazemos, as coisas mudam. Você, eu, a gente não é só um braço trabalhando. Não. Danusa, quando está lá passando a roupa, não é só um braço trabalhando. Eu, quando eu estou lá no hospital, eu trabalho em um hospital, eu não sou só um braço trabalhando. Tem um significado, tem um sentido para a minha vida. E São José está nos mostrando isso. O trabalho ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio. É um meio para o nosso sustento, é um meio para a gente prover aquilo material que a nossa família precisa, os cuidados, mas é um meio também para a nossa santificação. É um meio para o nosso crescimento. É um meio para sermos lapidados, para entrarmos na forma de São José, para sermos moldados. Olha o caminho de santificação que Deus está nos dando. Então, quando eu estou ali passando uma roupa, quando eu estou ali digitando, quando eu estou ali atendendo um paciente, quando eu estou ali fazendo aquilo que alguém precisa de mim, eu estou glorificando a Deus. É isso que a palavra está nos dizendo. José glorificava a Deus em cada trabalho que ele fazia. Ele exercia a missão dele de pai adotivo de Jesus. Ele exercia a missão dele de guardar aquela família através do ofício, do dom. E dom é serviço. Se a gente não coloca serviço, a gente não multiplica o talento. Aquilo que você faz é dom que Deus te deu, é serviço. E São José nos ensina isso. Eu achei tão lindo, porque enquanto eu orava, preparando essa novena, o Senhor me levou a olhar as mãos de São José. Se você tem aí o seu kit, se você tem uma imagem de São José, olha as mãos dele. Olha as mãos dele. E o Senhor falou assim no meu coração, estas mãos aqui de José não são mãos de um carpinteiro da época de Jesus. Sabe por quê? Porque lá naquela época não tinha os equipamentos que existem hoje.
Era um trabalho pesado. Era um trabalho muito manual. Ele pegava o formão, ele pegava o serrote. Era um trabalho pesado. As mãos dele eram para ser mãos grossas, calejadas. E aí, sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Porque cada parte aqui da imagem de São José tem uma mensagem para nós. E as mãos dele, sabe o que refletem? Era um homem que trabalhava com amor. E quando eu trabalho com amor, eu coloco leveza naquilo que eu faço. E quando eu olho para as mãos de São José, são mãos leves. Por quê? Por mais pesado que o trabalho dele fosse, ele fazia por amor. Tinha sentido. Além de trazer, né, comida para casa, aquilo que a casa precisava, ele formava Jesus. Ele comunicava valores, porque ele trabalhava com honestidade, gente. Ele era um homem íntegro. Ele estava comunicando, Jesus, Deus, mas Jesus também homem, é um menino que foi formado por José. E quando José trabalhava, ensinava para Jesus aquele ofício, ele estava comunicando valores para o filho dele. De honestidade, de dignidade, de integridade, de fazer bem feito. Ele comunicava valores. O que nós estamos comunicando com os trabalhos que nós fazemos? Estamos aprendendo do coração de José a comunicar esses valores? O que nós estamos comunicando com aquilo que passa pelas nossas mãos? Às vezes é cansativo, às vezes é fazer todo dia, mas quando eu vejo o valor, aquilo que eu comunico, aquilo que está agregado naquilo que eu faço, as coisas mudam de figura, mudam de sentido, porque eu aprendo com o coração de São José que é muito maior. Eu não sou apenas um braço que trabalha, eu não sou apenas uma mão que trabalha, mas eu estou comunicando valor, eu estou comunicando Deus com aquilo que eu faço. Porque se Deus te deu inteligência para fazer o que você faz, se Deus te deu inteligência, por exemplo, você é psicólogo, você atende alguém, você orienta aquela pessoa sai da sua presença depois do seu atendimento bem, equilibrada emocionalmente, você está sendo operário na messe do Senhor. Porque o Senhor concedeu àquela pessoa saúde emocional. E você está contribuindo para a obra de Deus na vida daquela pessoa. Se você está ali passando uma roupa na sua casa, você não está apenas passando uma roupa. Você está cuidando de alguém que antes de ser o seu amor, é amor do coração de Deus. Porque nasceu primeiro no coração de Deus. Se você está atendendo um hospital, se você está digitando um documento, seja onde for, o nosso trabalho também é campo de missão, gente. O trabalho de José, para ele, era campo de missão. Ele comunicava Deus. O nosso trabalho também precisa ser para nós campo de missão. Só que, às vezes, nós colocamos uma conotação muito negativa no trabalho. Muito pesada no trabalho. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, lá no Salmo 127 vai dizer assim, eu até abri aqui, Salmo 127, vai falar o seguinte, peraí, deixa eu pegar aqui. Felizes os que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de suas mãos, serás feliz e terás bem-estar. A palavra de Deus remete o trabalho à felicidade e bem-estar. E às vezes nós temos uma conotação negativa. Quando eu ando de ônibus, sem querer, a gente fica escutando conversa dos outros dentro do ônibus, né? E às vezes um entra no ônibus, encontra um amigo, e o amigo fala assim, aí fulano, tá vindo da luta? Ele mais um dia de luta, de sofrimento. Gente, e eu falo, meu Deus, que luta, que sofrimento, né? Quem é feliz na luta, quem é feliz só no sofrimento, a gente coloca uma conotação pesada. Ok, lá no Antigo Testamento, quando Adão pecou, Eva pecou, o Senhor falou, olha, agora você vai, né, viver ali do suor do seu rosto. Mas Jesus humanizou, dignificou o trabalho, trouxe um outro sentido para o trabalho. E nós precisamos abrir os nossos olhos e aprender do coração de São José aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, aquilo que José está nos ensinando. Serás feliz e terás bem-estar. O trabalho tem a conotação de felicidade para a nossa vida, ele dá sentido, senso de valor, de utilidade. Se você faz algo para alguém, imagina ajudar alguém, servir alguém e servindo o outro, eu estou primeiramente servindo a Deus.
muda. Amém. Muda totalmente o sentido que a gente tem de trabalho. A gente começa a ver como campo de missão. A gente começa a ver como a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor. Porque, como eu disse lá no início, não é apenas quando eu estou de joelhos diante do altar que eu estou vivendo o meu relacionamento, a minha espiritualidade. Mas quando eu estou trabalhando, quando eu começo a glorificar a Deus pelo meu trabalho, quando eu começo, às vezes, fazer algo que eu não gosto tanto de fazer, mas no lugar de reclamar, eu começo a glorificar. E eu tenho certeza que aquele dia que José batia o martelo no dedo, ele não murmurava. Eu tenho certeza que Aleluia. aquela hora que ele batia o martelo no dedo, ele não reclamava, ele glorificava, porque ele é um Que homem segundo o coração deveria de Deus. bater, né, Cris? Deveria bater, né? Porque Demais. a gente vê que a profissão dele, quando você trouxe a memória, nossa, que a profissão de José era de uma época onde tudo era muito manual, né? Sim. Onde tudo era muito exigente da força humana. E quando você começou a trazer isso, o Espírito Santo começou a falar no meu coração justamente essa questão do serviço. Então, o trabalho me remete à utilidade. Nós somos Sim. úteis. Se sentiu útil. E José, a utilidade primeira dele não foi no fazer, mas foi no ser. Hoje, você concorda comigo, Cris, que existe uma imposição social? Você precisa produzir, você precisa fazer, você precisa mostrar que você está fazendo, né? Uhum. Você tem que mostrar números. É o resultado. E há um peso em cima de nós, né? E eu vejo assim, a beleza da vida de São José, quando você foi trazendo, o Espírito Santo começou a trazer revelação ao meu coração sobre isso. Amém. Algo que às vezes a gente se perde, né? A gente se perde no fazer, fazer, fazer. O serviço ele é importante, mas veja, o Senhor, ele olhou primeiro a José e José entendeu que o fazer primeiro em Deus era melhor do que fazer para vender, para a sua própria casa, enfim. José, ele foi um homem usado por Deus. E essa questão principalmente para a figura masculina, se sentir útil, ser aquele que resolve problemas, porque o homem, a cabeça dele, foi para isso, gente. O homem, ele tem essa visão porque Deus colocou na frente dele, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver isso, capítulo 2. O homem foi o primeiro a ver as coisas, e partindo dali, Deus falou, dá nomes. Então, o homem, ele foi criado para isso, para pensar rápido. O homem foi feito para resolver as coisas, para cuidar das coisas. E José, na sua essência, ele foi vivenciando isso. Você dizia do provedor, né? Você dizia do homem que é o provedor. Mas você também dizia do homem que traz a segurança para o lar. Sabe aquela coisa assim, meu pai tá aqui, meu marido tá aqui, Sim. e aí se Meu chove, pai eu está tô te aqui. falando isso, sabe? Meu pai tá aqui. Essa semana passada aqui, Cris, eu não sei como é que tá em Belo Horizonte, mas aqui tá dando muita chuva forte. E aí, há uns dias atrás, teve uma chuva tão forte, minha irmã, que descobriu um posto de gasolina todinho. E aí, de repente, começou a chover, e o meu esposo estava ensaiando para uma missa de ordenação. E eu estava só com o Samuel aqui. Olha para você ver. A casa estava fechada, eu estava protegida, fisicamente eu estava protegida, Cris. E eu Sim. comecei a entrar um pouco em desespero, né? Eu comecei a mandar mensagem pro Elis, falar assim, meu amor, você vai demorar, porque eu tô com medo. Eu comecei a ficar com medo, né? Eu trago esse medo, assim, a minha mãe, ela perdeu o primeiro filho dela com um raio que caiu próximo. Então, chuva, eu me lembro desse fato, sabe? E aí eu fico meio assim, com Uhum. medo. Mas trazendo para isso que você trouxe, a questão da segurança. Que às vezes não é nem uma segurança financeira, mas é uma segurança Não. emocional, afetiva. Sim. Que o homem é capaz de trazer para uma casa. Hoje os homens Sim. estão tão assim, chegam em casa, querem pegar o seu celular, querem viver o seu momento, às vezes, diante de uma TV. Não estou dizendo que você não tenha que ter esses momentos de descanso, de descontração, de lazer. Não estou dizendo isso. Mas eu quero te lembrar, homem que está nesta live. A sua presença dentro da sua casa é uma presença
de São José. É uma presença que traz segurança. E talvez os seus filhos, a sua esposa, né? Elas não querem que você talvez chegue fazendo muita coisa, mas elas querem que você seja aí dentro o protetor. Porque a gente que tem um pai, que tem um marido, a gente espera isso, é esse tipo de proteção. E quando você trouxe, o Espírito Santo ia, sabe, trazendo ao meu coração, trazendo esse discernimento até mesmo, para algumas coisas que a gente vai vivendo, Cris, mas a gente não para refletir. A necessidade que às vezes a gente tem de ver o pai, às vezes, em casa. A gente vê o pai, às vezes, fazendo alguma coisa em casa. A honra que a gente tem, né? Quando meu pai era vivo, quando ele chegava, era festa em casa. Era festa. Nós celebrávamos quando meu pai chegava. Meu pai trabalhava durante a semana no Aras, cuidando de cavalo, e aos finais de semana ele vinha para casa. Então nós estávamos em júbilo, o pai está aqui. Meu pai não ajudava muito a minha mãe nesse serviço de casa. No finalzinho da vida, quando ele já estava aposentado, sim, ele ajudava muito ela, mas muito mesmo. Mas ele fazia o quê? Ele cuidava de nós. Ele cuidava dos filhos. Interessante, né, Cris? Ele ficava por conta da gente. E a minha mãe meio que descansava, porque a semana inteira só ela cuidando de nós, né? E aí ele fazia. E quando você ia conduzindo essa palavra, você trouxe essa palavra, né, Cris, da alegria, da serenidade, da leveza. Eu vejo que São José, ele veio resgatar. Ele veio resgatar isso no homem. A mulher, às vezes, que está um pouco agitada em casa, né? Às vezes também chega do trabalho, às vezes nós, né, que às vezes também queremos as coisas muito arrumadas. Eu me lembro, na minha casa, somos em 2 mulheres e 5 homens, Cris. Então eles chegavam e eles gostavam de deixar as coisas esparramadas na casa. E a gente brigava, a gente falava, né? Nós não somos empregadas, né? Vocês têm que aprender a guardar, aquele estresse, mas no fundo a gente não via a hora deles estarem juntos. E talvez muitos homens, né? Eles não pararam ainda para observar isso, a importância de si dentro dessas casas. E que beleza que foi quando você disse, né? Deus quis que São José apresentasse uma profissão até mesmo para Jesus. E não foi uma profissãozinha, Cris, de, vamos dizer assim, qualquer, mas foi uma profissão de homem de verdade, né? Sim. E quando a gente fala desse trabalho como campo de missão, é estar no lugar onde Deus me quis naquele momento. Como funcionário da empresa, lá eu faço a tarefa que eu tenho que fazer, mas quando eu chego na minha casa, eu tenho o meu papel, o meu ofício enquanto família, que é o que você está dizendo. Então, é estar no lugar onde Deus quis que eu estivesse. Enquanto eu preparava essa live, o Senhor me trouxe uma música, Danusa, tão antiga, não é que a gente seja antiga, sabe? Que eu fui pesquisando lá atrás, que fala assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Não sei se você conhece. Às vezes o meu Conheço. lugar Claro, é uma musiquinha até animada. É é animada essa musiquinha. Cantava muito tempo aqui, em Alfenas, nos grupos de oração. exatamente. E às vezes o meu lugar, como você disse, naquele momento o meu ofício é cuidando do filho, é cozinhando, é o lugar onde Deus me plantou naquela hora. E quando você falava também desse, né, de José que formou Jesus, eu tenho um amigo que é compositor e ele fez uma música falando de José e de Jesus, e aí uma parte da música ele falava assim: talhando a madeira, seu pai lhe ensinaria que o martelo e o formão somente recriam a criação. Aquilo que nós fazemos com o dom que Deus nos deu, nós estamos apenas recriando, reforçando aquilo que Deus já criou. Gente, eu achei lindo isso. Olha o grande ofício que Deus nos deu. Independente de cargo, de formação, o grande ofício, ser colaborador no reino. Recriar aquilo que o próprio Deus já fez. Servir o outro, né? E eu fico pensando nos anjos que foram criados para servir. Olha quanta coisa linda. E outra coisa, o equilíbrio que nós precisamos ter também no trabalho.
Porque a palavra também nos fala, João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai pela comida que não perece. O equilíbrio, José também vem nos ensinar o equilíbrio. Porque fala lá que nessa comida Jesus imprimiu o seu sinal. E eu tenho certeza que José também trabalhou pela comida que não perece. Por isso hoje ele está na comunhão dos santos. Por isso hoje nós estamos o honrando aqui na novena. Por isso o Papa declarou 1 ano de São José. Porque ele trabalhou pela comida que não perece. Não só fazendo um monte de coisa. E eu tenho que fazer. Mas ele trabalhou pela comida que não perece. Por isso ele é o intercessor dos operários. Por isso ele intercede por aqueles que estão desempregados também. Porque ele sabe o quanto falta um trabalho. Não falta só fisicamente, materialmente, falta espiritualmente, falta no senso de utilidade, como a gente estava falando. Por isso, porque ele viveu na pele dele. Então ele é intercessor também daqueles que buscam hoje um trabalho, que estão desempregados, que estão daqueles que estão com medo por causa da pandemia, de perder o trabalho. São José intercede. Ele é patrono, ele é advogado das famílias. Olha, olha quem Deus nos deu, gente. Oh, meu Deus. Ai, deu para Jesus, deu para Maria, deu para nós. Como intercessor. Aleluia. Ele é Glória a maravilhoso. Deus. Ele é Ele é maravilhoso. maravilhoso. Cris, que lindo, que lindo, que lindo. Eu estou impactada. Eu estou impactada. Eu não conseguia nem falar nada com as coisas que você estava falando. Com tanta coisa que você Amém. trouxe para nós nessa noite. O Espírito Santo, ele está ainda borbulhando no meu coração, porque São José, ele é baluarte da nossa comunidade. E a espiritualidade dele fala a nossa, fala ao nosso coração. E nós buscamos, com o exemplo da vida dele, responder à nossa vocação. Né? E você trouxe umas coisas assim que, confesso para você que, sabe quando vai mexendo aqui dentro e muita coisa, bendito seja Deus por isso. Mas eu queria muito, Cris, que você pudesse rezar um pouco pelas pessoas que estão conosco nesta live com o seu ministério, com a sua intercessão, com a sua união, com a sua comunhão com o Senhor. Você é uma mulher de comunhão com Deus. Então, por essa comunhão, apresente-nos, apresente este povo que ora esta noite, para que nós possamos entrar neste mistério e responder às santas expectativas de Deus sobre a nossa vida. Como São José respondeu. Você ora por nós, Cris? Amém. E eu quero, desde já, né, no início dessa oração, retomar aquilo que nós falamos lá no início, que nós estamos começando bem, começando com São José, aquele homem a quem Deus confiou o que ele tinha de mais importante, Jesus e Maria. Por isso nós queremos nos colocar agora, clamando pelas mãos de São José, os favores de Deus sobre a nossa vida. São José, nós pedimos Isso. agora a sua intercessão. Que o Senhor vá de encontro a cada lar, a cada família, a cada casa. Que o Senhor possa entrar agora em cada lar e apresentar a Jesus. Apresentar aquele que o Senhor mesmo formou, a necessidade de cada casa, a necessidade de cada família. Visita São José com a sua simplicidade, com a sua brandura, com a sua singeleza, com a sua humildade, cada casa. E leva a tua paz, a tua serenidade, a tua justiça. Interceda agora por todos pedindo a tua intercessão, ó glorioso São José. Tu que guardastes a Virgem Maria, tu que zelastes pelo menino Jesus, guarda-nos, zela por cada um de nós, zela pelos nossos trabalhos, zela pelas nossas casas, zela pelas intenções particulares de cada um. Abençoa-nos, São José, abençoa a mão de cada trabalhador, que cada trabalho desenvolvido seja um trabalho que produza muitos frutos. Abençoai o trabalho que passa pelas mãos de cada um que está aqui, São José. Esteja conosco. Como o Senhor foi orientado por Deus, interceda para que nós também, tudo que nós fizermos, sejamos orientados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Abençoa aqueles que estão com medo de perder o seu trabalho, aqueles que estão desempregados e que nesta hora pedem a Deus que as portas se abram, toca o coração daqueles que podem contratar, toca o coração dos empresários.
Santo de Deus, que venha em nosso auxílio, que venha, Senhor. Venha, Senhor. Amém. Danusa? Amém. Oi? Acho que travou. Travou? Mas já voltamos. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Cris? Agora estou. Mas tinha parado tudo. Aleluia. Ah, eu já estava te ouvindo. Assim, na verdade, eu também percebi que você ficou em silêncio, porque às vezes o pessoal pelo menos está me ouvindo, né? E glória a Deus por tudo que Deus inspirou no teu coração. Né? Será que voltou? Gente, voltou? Eu estou ouvindo a Cris, estou vendo a Cris bem. Parece que estão falando que travou, mas Voltou. tem gente... Voltou. Voltou. Glória a Deus. Tudo ok. Glória a Deus. Rose, Deus abençoe. Glória a Deus. Cris, eu queria convidar você, então, vamos pegar o devocional. Você que recebeu o seu devocional aí, você que está com o seu devocional na sua casa. Hoje, nós vamos pegar lá na página 22, sexto dia. Página 22, sexto dia. E eu quero lembrar a todos vocês que no sábado, dia 19, né, de dezembro, dia 19 a gente sabe que é um dia marcante de São José, né? O dia de São José é o dia 19 de março. Então, no dia 19 de dezembro, nós estaremos na cidade de Cabo do Rio Claro, na paróquia do Padre Hudson. E ele vai celebrar, Cris, uma missa em ação de graças à novena. Então, ele estará rezando por todos os irmãos e irmãs. Na sexta-feira, a gente vai estar postando aqui no Instagram, e você pode colocar a sua intenção. Nós vamos estar anotando, né, transcrevendo, vamos imprimir e vamos deixar no altar do Senhor todas as intenções que você colocar por você, pela sua família, enfim. O encerramento da novena será na Santa Missa, na cidade do Cabo do Rio Claro, nosso Padre Hudson. Amém. O pessoal está me vendo, está falando que a imagem está um pouco ruim, mas estão me ouvindo, estão conseguindo me ouvir. Cris, você está me ouvindo? Estou. Está falhando um pouquinho, mas dá para acompanhar. Então tá bom. Então, meus irmãos, vamos tomar então o nosso sexto dia. Cris, eu gostaria de pedir que você começasse e eu rezo a segunda parte. Pode ser? Pode. São José, modelo dos operários. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes feliz em servir a Jesus e a Maria. Alcançai-me amor ao trabalho, procurando cumprir sempre a vontade de Deus. Protegei os lares dos trabalhadores do Brasil contra as influências dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes a graça de santificarem o seu trabalho pela reta intenção, em tudo, conformados com os desígnios da divina providência. Amém. Rogai por nós, São José, modelo dos operários, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Das promessas de Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que ajude mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Que maravilha. Cris, eu quero agradecer de todo o meu coração. Estou pedindo ao meu anjo da guarda que vá aí te dar um abraço, viu? Que te dê um abraço de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Você é muito querida na minha vida, tá? Saiba que a sua vida alimenta muito a minha, o seu testemunho de fé, a sua ousadia na palavra de Deus me edifica muito. Bendito seja Deus pela tua vida e mais uma vez, muito obrigada por estar conosco nesta noite.
Nossa, eu que agradeço e eu digo a mesma coisa. Eu sempre te falo nos áudios que eu mando, né? O quanto você me alimenta, o quanto do seu carinho, da sua simplicidade, do amor que você coloca. Aí eu já sei qual que é a escola, de São José. Porque o amor que você coloca naquilo que você faz está sendo boa aluna de São José. Então eu glorifico a Deus por Aleluia. estar aqui. Eu falo que nessa novena São José está me formando. Quanta coisa eu já aprendi aqui, quanta coisa eu bebi dessa fonte de graça que tem sido essa novena. Muito obrigada por ser tão dócil àquilo que Deus coloca no seu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a sua companhia, a sua forma de também estar conosco, né, nesses 9 dias e principalmente a perseverança de vocês. Glória a Deus por cada Amém. um. Tenham essa noite um bom descanso, que todos possam descansar em Deus e na Virgem Maria e com ele, né? São José. Fiquem com São Deus, que José. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Obrigada, Estaremos Cris. juntos. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tchau.